Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, boa noite, glória a Deus por mais uma noite na presença do nosso Deus. Queremos dar continuidade ao que fizemos na semana passada, na última quarta-feira. Nós vamos falar aí sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Semana passada nós falamos da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna e da igreja de Pérgamo. Hoje nós vamos dar sequência falando da igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos orar para que dê tudo certo e a gente consiga terminar as 4 igrejas que faltam, as 4 cartas endereçadas às 4 igrejas restantes do Apocalipse que nós vamos falar. Então pegue sua Bíblia aí, vamos lá para Apocalipse e vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. É o momento de meditarmos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco através desse estudo e vai edificar a nossa vida. Como nós falamos na semana passada, nós dissemos que essas cartas são relevantes para a igreja de hoje, porque a igreja é constituída de pessoas. Então, pessoas que constituíam essas 7 igrejas do Apocalipse enfrentavam diversos problemas. Umas foram elogiadas e não receberam repreensões, outras receberam só repreensões da parte do Senhor, que diz: eu conheço as tuas obras. Então é extremamente relevante nós olharmos para cada carta e pensarmos a respeito do que é a igreja, do que estamos fazendo, do que o Senhor exige e do que Ele quer de nós nesses dias. Então essa carta ela é profética para os nossos dias e nos ensina muitas coisas importantes de como caminharmos na vida cristã. Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 19, nós vamos falar da carta de João endereçada à igreja de Tiatira. Fecha teus olhos que eu quero orar, quero clamar a Deus para que o Espírito Santo nos traga luz ao nosso entendimento e que a palavra de Deus ela venha alcançar o seu propósito. Fecha teus olhos. Espírito Santo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome nessa noite, chamamos, ó Pai, a tua presença para esse ambiente, que a tua glória se manifeste, que a sabedoria divina venha nesse momento, Senhor, nos instruindo. Ó Pai, me dá uma direção profética para esta palavra, que o Senhor conduza tudo que vai ser dito, que a tua palavra, que é como um martelo que esmiuça a penha, venha, Senhor, quebrantar os corações nessa noite. Ó Pai, que essa live venha chegar a pessoas que precisam ouvir a tua palavra, pessoas que talvez estejam, ó Pai, desanimadas, angustiadas, precisando, ó Pai, de uma palavra, de um norte, de uma direção. Que a tua palavra alcance, Senhor, e que não hajam barreiras que venham impedir a tua voz de ser ouvida. Quebra agora toda a resistência do coração humano e leva cativo todo entendimento e cumpre o teu propósito esta noite. Ó Pai, que tu venhas falar através da minha vida pela infinita misericórdia e que haja, Pai, uma medida poderosa de graça derramada esta noite para a glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, bom, nós falamos semana passada da igreja de Éfeso, falamos da igreja que mantinha as suas obras, perseverava na doutrina, porém havia deixado o seu primeiro amor. Falamos da igreja de Esmirna, a igreja que estava sofrendo uma grande perseguição por parte do Império Romano, que havia colonizado essa cidade chamada Esmirna, que era um centro comercial muito produtivo. Porém o Senhor vai dizer que esta igreja estava enfrentando uma baixa no seu capital financeiro, porque Ele diz: tu és pobre dentro do campo material, mas aqui na eternidade, no céu, tu és rica, tu tens valor. Porque essa igreja de Esmirna priorizava os valores espirituais mais do que os valores terrenos da sociedade. Portanto, eles eram perseguidos pelo imperador, e por serem perseguidos, não se curvavam diante de César como divindade. E o resultado disso tudo, que eles perderam as suas oportunidades no campo profissional da cidade, que era dominado pelo Império Romano, e aí tiveram algumas baixas no campo profissional, mas essa igreja não vendeu a sua vinha, não negociou princípios para ter um lugar de influência dentro da sociedade. Ela prefere permanecer fiel do que se embriagar com o vinho deste mundo. Portanto, essa igreja de Esmirna, que é uma igreja que não vai receber repreensões da parte do nosso Deus. E um dos pastores dessa igreja conhecido é um dos pais da igreja chamado Policarpo, de 86 anos, que foi morto, foi um mártir, porque se recusou a negar o nosso Senhor Jesus como seu Salvador diante do imperador. E nós falamos da igreja de Pérgamo, que
que é uma igreja que está localizada dentro do QG do inferno, ou do quartel-general de Satanás, porque ele diz na sua carta que a igreja está localizada onde habita o trono de Satanás. Uma igreja que era vilipendiada constantemente pela cultura, pela ideologia, apagando os seus dias, mas ela permanece fiel, e uma igreja corajosa que se coloca nesse lugar onde está o trono de Satanás. Ela entende que ela deve influenciar o lugar que está. A igreja que o Senhor coloca em um bairro, em uma cidade, ela foi posta ali para influenciar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Ela deve ser luz, candeia, e como eu disse semana passada, uma cidade edificada sobre o monte. Portanto, essa era a igreja de Pérgamo, e é uma igreja que sofria de alguns problemas, que recebia uma doutrina de Balaão, o qual orientou ali junto com Balaque para profetizar em maldições contra Israel. Portanto, vamos entrar aqui em Tiatira. Eu quero que você leia comigo o capítulo 2, versículo 19, que diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Perceba que Tiatira está sendo elogiada pelo nosso Senhor Jesus, porque ela permanecia labutando na obra de Deus. Não só labutando na obra, como ela vivia um genuíno amor por aquilo que fazia. Diferente de Éfeso, Tiatira vivia apaixonada pelo Senhor Jesus. Tiatira era uma igreja rendida aos pés do nosso Senhor. Era uma igreja vibrante no amor e no fervor espiritual de tudo que era feito. Mas antes de adentrarmos nas outras questões, eu quero falar um pouquinho sobre a cidade de Tiatira, para a gente entender o que Jesus fala a esta igreja. Está totalmente ligado também à história de sua cidade. Bom, Tiatira era uma cidade militar, era uma cidade muito próxima da cidade de Pérgamo, e a importância de Tiatira, que não tinha muita relevância nos seus dias, por ser uma cidade muito pequena, Tiatira foi construída como uma barreira militar, para quando Pérgamo, que era a capital da Ásia, fosse atacada, Tiatira se levantasse com seu exército e impedisse que Pérgamo fosse atacada. Tiatira era uma muralha de proteção contra o ataque do inimigo, e também era um centro comercial com várias associações de profissionais, ou seja, digamos que o sindicato do comércio acontecia lá na cidade de Tiatira, porque a cidade era cercada de muitas indústrias têxteis, do comércio da metalúrgica. Então muitos profissionais dessas áreas se reuniam ao fim do seu expediente, e muitos participavam de banquetes, chamados de banquetes profissionais. E dentro desses banquetes era construído debaixo de muita idolatria e imoralidade sexual. Então a cidade era conhecida por estas associações profissionais. Portanto, você vai entender isso lá na frente, quando o Senhor começa a repreender a cidade dentro do seu contexto. Bom, os elogios que essa igreja recebe, como eu disse, é a intensificação do amor, das obras, da fé e da paciência maior do que tinha lá no seu início. A crítica que ela recebe é que eles toleravam culto de idolatria e a imoralidade. Você leu comigo lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 20, que diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo, preste atenção nisso, irmão, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Como eu disse, a cidade era cercada por essas agremiações profissionais, que ao fim do seu expediente muitos se reuniam em banquetes que eram forrados de orgia e imoralidade. Portanto, a questão é, muitos dessa cidade, para não perderem o seu prestígio, a sua influência profissional, ou até mesmo a sua vaga no mercado de trabalho, participam desses banquetes. A igreja de Tiatira é uma igreja fervorosa do amor, é uma igreja que vive o fervor espiritual, porém há um problema nisso tudo. O problema de Tiatira não é um problema de Éfeso.
O problema de Éfeso é a falta de amor, portanto Tiatira tem amor. O problema de Éfeso é falta de doutrina, portanto este é o problema de Tiatira, lhe falta doutrina. Por que lhe falta doutrina? Porque eles permitem que uma mulher chamada Jezabel, que de fato seu nome poderia não ser Jezabel, mas ela vinha no espírito de Jezabel. No espírito de Jezabel foi aquela mulher que era mulher de Acabe, lá de, se eu não me engano, de 1 Reis, que ela vai influenciar Acabe. Ela vem lá de, o seu pai era chamado de Et-Baal, vem lá de Sidom, e ela traz de Sidom o culto a Baal e Astarote, e ela vai influenciar a cidade de Israel com um culto idólatra. Portanto, eles atribuíam a agricultura, a prosperidade de tudo que acontecia a Baal. Deus levanta Elias, você conhece a história, uma palavra é liberada e não houve chuva por 3 anos e meio, para que eles entendessem que só prosperava a agricultura porque Deus era com esse povo e não Baal. Então essa mulher começa a trazer o culto de idolatria e prostituir, aleluia, a religião. Então entenda uma coisa, dentro da igreja de Tiatira faltava a sã doutrina. Mas por que falta a sã doutrina? Porque eles permitiram que essa mulher, no espírito de Jezabel, entrasse, ensinasse, enganasse os servos do Senhor. E o ensino dela pendia para a fornicação e para os sacrifícios de idolatria. Mas o que eu acho impressionante nesse texto é quando ele diz: eu dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Aí o Senhor diz: eis que a porei numa cama, e todos os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem de suas obras. O que ele está dizendo? Essa mulher entra, induz uma igreja que não está zelando mais pela sã doutrina, ela vive um fervor espiritual, porém esqueceu a sã doutrina. O resultado disso é que ela se torna uma presa fácil dos falsos ensinos. Então Jezabel encontra um celeiro perfeito para disseminar suas heresias, seus erros e sua idolatria. E quando lhe falta a sã doutrina, o povo peca, o povo é conduzido à queda. E por ser conduzido à queda, a Bíblia diz que Deus deu tempo para esse povo se arrepender, inclusive essa mulher que veio no espírito de Jezabel. O Senhor diz: eu dei tempo para o arrependimento, tanto desta que vem no espírito de Jezabel, quanto a igreja. Porque o Senhor está nos dizendo e nos ensinando que o Senhor, Ele dá tempo para que nós possamos investigar a nossa vida e entendermos que nós precisamos voltar ao centro da sua vontade. O Senhor é longânimo, diz a Bíblia. O Senhor tem um longo ânimo, uma longa paciência para conosco. Mas nós devemos entender o que aconteceu lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 17. Diz que Deus entregou aquela geração de Roma as suas paixões, as suas infames, para cometerem torpeza através de seus corpos, porque não houve uma decisão, uma inclinação para se arrependerem dos seus feitos. Viviam debaixo de uma promiscuidade moral dentro do Império Romano. Então Deus viu que o coração do homem daqueles dias não se inclinava ao arrependimento, apesar das oportunidades que a igreja que tinha sido levantada em Roma dava a essas pessoas de conhecerem o Evangelho para libertar, salvar e curar esse povo dessa condição. Deus decidiu entregar aquela geração às suas paixões. Irmão, isso é muito sério. Deus está nos dando tempo para nos arrependermos. Se não houver arrependimento da nossa parte, irmão, esse negócio de cair e levantar, muita gente diz, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas numa dessa de homem ficar caindo e levantando, possa ser que ele não se levante mais, e se cumpra a palavra de Hebreus 6, que aqueles que provaram da profecia, do dom do Espírito Santo, outra vez recaíram, é quase impossível que esses retornem, porque mais uma vez diz o texto, estes expõem Cristo a vitupério, a vergonha. Então há pessoas, irmão, que ficam brincando com o Evangelho, ora ela está de pé, ora ela está caída. Então nós precisamos nos examinar, nos investigar, porque o Senhor está dizendo a muitas pessoas esta noite, você pode estar vivendo num caminho de pecado, Deus está te dando uma oportunidade para se levantar, mas não tem como ficar a todo momento caindo, porque João, lá na sua carta de 1 João capítulo 5, ele diz, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. Nós temos uma natureza adâmica, pecaminosa, mas quando nascemos de novo, porque ele diz, aqueles que nasceram de novo ou nasceram de Deus, não vivem na prática
do pecado. Não vivem constantemente se embriagando com o vinho deste mundo, com o pecado, apesar de suas inclinações e concupiscências estarem acontecendo, estarem vivas e latentes através da pele desse Adão. Portanto, nós fugimos da aparência do mal e fugimos do pecado. Agora, irmão, 1 João, olha isso, que coisa séria. 1 João, capítulo 5, versículo 16, eu queria pedir que você compartilhasse essa live, porque alguém vai ser evangelizado nessa noite. Essa mensagem vai chegar a alguém que está distante, está afastado da presença do Senhor e vai retornar. Essa mensagem é para o Senhor levantar os caídos, é o Senhor visitando pessoas que outrora tiveram grandes experiências com Deus e portanto podem estar cansadas, vilipendiadas pelos seus pecados, pela ação do diabo. Faça o trabalho de um bom evangelista nessa noite, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Pegue seu dedo aí, irmão, em nome de Jesus, clique em compartilhar, compartilha na sua linha do tempo. Eu tenho certeza que alguém vai ser alcançado nesta noite por essa palavra. Irmão, olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 16. Se alguém, preste atenção, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Vou repetir para você entender. Se alguém vê seu irmão pecar um pecado que não é para a morte, ou seja, orará por ele, Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Ele continua dizendo: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. 1 João capítulo 5, versículo 16, olha que coisa forte que João está dizendo. João está dizendo que tem pecados para a morte e outros que não são para a morte. Pastor, quais são os pecados para a morte que João está dizendo aqui? Primeiro é aquele que nós sabemos que Jesus fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tal pecado não será perdoado se o homem blasfemar contra a pessoa do Espírito Santo. O segundo pecado que nós podemos falar que é pecado para a morte são aqueles que recebem a oportunidade através da pregação do Evangelho de se arrependerem, mas continuam resistentes à voz de Deus, continuam debaixo da sua promiscuidade, do seu adultério, da sua fornicação, andam no curso desse mundo e são rebeldes à verdade e à vontade de Deus para suas vidas. Esse pecado possa ser pecado de morte, porque haverá um tempo que Deus vai entregar esses homens às suas paixões infames, irmão, e quando Deus entregar, foi o que eu disse, se cumpre Hebreus 6 na vida dessa pessoa. É quase impossível que este retorne à presença de Deus. Então ele está dizendo: ore para que essas pessoas que estão pecando, mas não para a morte, se levantem. Mas as que se entregaram à promiscuidade e conscientemente rejeitaram o Salvador de suas vidas e se embriagaram com o vinho deste mundo, essas pessoas estão a caminho e passos largos do inferno. Elas decidiram abrir mão do projeto salvífico de Cristo para suas vidas. Irmão, tem muita gente brincando de se levantar e cair na presença de Deus, ou seja, brincando de cair ou de se levantar, porque não está levando a sério o Evangelho de Deus na sua vida, porque Deus está exigindo de nós um posicionamento. Ele está dando tempo, irmão, para muita gente se arrepender dos seus pecados, das suas mazelas. Então Tiatira, irmão, possui amor, mas não a sã doutrina, porque tolera Jezabel. Eu achei interessante uma colocação de Champlin. Ele faz uma análise interessante a respeito de doutrina e amor. Ele fala que essas duas, que simbolizam a sã doutrina e o fervor espiritual, o amor, a dedicação por aquilo que eu faço a Deus, devem andar totalmente intrínsecos, entrelaçados, não podem se separar. E ele faz uma comparação Champlin com o sal. Ele fala o seguinte aqui, que curiosamente existem dois elementos químicos no sal, o cloreto e o sódio. Ele diz o seguinte: curiosamente, esse é composto por dois venenos, sódio e cloreto. Se um ou outro for ingerido separadamente, causa morte, mas se combinados, obtém o cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha, dá sabor aos alimentos e traz saúde à vida e aos nossos corpos. De igual modo, ele diz: dá-se com as coisas espirituais. Doutrina e amor precisam estar inseparavelmente ligados. Eles não podem estar separados um do outro, porque se estiverem separados, ele diz, leva a um perigo, a um desequilíbrio. Mas se combinarmos isso tudo, irmão, doutrina, sã doutrina e amor e fervor espiritual, vai fornecer saúde para o corpo de Cristo.
Então são coisas que não podem andar divorciadas, o conhecimento da sã doutrina, da palavra e o fervor espiritual. Nós não podemos pender para um lado e desequilibrar o outro lado, nós precisamos estar numa balança coesa, devemos andar em equilíbrio. Portanto que Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Nós não podemos nos conformar com esse mundo e andar de acordo com a ideologia desse mundo. Nós devemos andar na contramão do mundo. Mas para andarmos na contramão do mundo, nós precisamos ter uma cosmovisão cristã. E nós só adquirimos uma cosmovisão cristã, que é uma visão de mundo. A palavra cosmo é mundo. Então, uma visão de mundo cristã, nós precisamos disso. Mas para que o homem adquira uma cosmovisão cristã, ele precisa ter conhecimento da sã doutrina, da palavra de Deus. Você percebe que muitos jovens, quando entram na faculdade, se deparam com muitos ensinos dentro da faculdade que começam a conduzi-lo a um distanciamento do Evangelho de Cristo ou da sã doutrina. Mas sabe por que isso, irmão, acontece muitas vezes? É porque os nossos jovens muitas vezes saem de nossas congregações e saem despreparados. Eles saem sem uma cosmovisão cristã, porque isso não foi adquirido através de conhecimento, estudo exaustivo da palavra. E por não terem um conhecimento sólido de Cristo, nem uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão de mundo, uma cosmovisão cristã, fatalmente eles serão atraídos e engodados por uma cosmovisão secular que lhes é apresentada dentro da faculdade, no campo acadêmico. Então nós precisamos estar balizados dentro de uma visão ética do Evangelho cristã, irmão. Nós não precisamos, preste atenção nisso, nós não precisamos de outras cosmovisões. Nós não precisamos de uma cosmovisão de esquerda ou de direita, porque nós temos uma cosmovisão cristã, bíblica, na palavra, irmão. Então tem muita gente que, por não ter uma cosmovisão consolidada, fatalmente ele será atraído por toda sorte e vento de doutrina errada. Ou seja, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, olha isso, e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então nós não podemos ser atraídos por essa ideologia herética que é vendida, irmão, através até mesmo da televisão que você liga, de muitos televangelistas que já se perderam da sã doutrina e estão ali para promoverem o nome de sua denominação, estão ali para se autopromoverem. Eu vou te dizer uma coisa muito importante: a internet é uma ferramenta muito boa, as mídias são uma ferramenta muito boa, a televisão é uma ferramenta muito boa, mas por muitos anos a igreja se enclausurou dentro do seu gueto religioso, porque você sabe que muitos missionários que vieram a evangelizar a América do Sul, muitos que vieram para cá evangelizar, o Brasil, a Colômbia, a Venezuela, eles vieram com uma teologia formatada. A teologia era: nós vamos evangelizar esses lugares, esses países, esses continentes, e a proposta da mensagem será a vida eterna, a salvação e o céu. Diferente de outros países que, além de serem evangelizados por essa temática de nós apontarmos o homem para a eternidade, para as coisas do céu, mas também o evangelho que era para o homem todo, o evangelho todo para o homem todo, um evangelho que apontava para o céu, mas o evangelho que ensinava o homem a viver em sociedade, ensinava o homem a ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom marido, um homem que fosse totalmente alcançado pela pregação do evangelho em todas as esferas da sua vida. E muitos missionários, quando vieram para a América do Sul e evangelizaram principalmente o Brasil, a teologia que foi implementada dentro desse país foi uma teologia de: nós vamos para o céu, o Senhor está nos preparando para o céu. E você percebe que por muitos séculos a igreja se fechou dentro dessa mentalidade, ela se trancou dentro do seu gueto religioso, e a ideia e a sua pregação era somente apontando para o céu. Por isso muitos crentes deixaram de influenciar no campo profissional, muitos crentes não entravam nas faculdades há muitos anos atrás, diziam que se entrasse na faculdade iam se desviar do evangelho de Cristo, muitos taparam os seus ouvidos, os seus olhos, muitos deixaram de crescer, irmão, não só no conhecimento da palavra, mas no conhecimento das coisas que tangem a sua vida social.
Então nós precisamos de um evangelho todo para o homem todo, o evangelho que devolve o homem, tanto curado do seu pecado, um homem que sabe de onde veio e para onde está indo, que é peregrino e forasteiro, que ele está a caminho da cidade celestial, fundamentada não por mãos humanas, mas também um homem que sabe se desenvolver no campo das relações sociais, um homem que sai do gueto religioso e é devolvido para a faculdade, devolvido para o trabalho, devolvido para o campo profissional, e ele é sal que tem um bom tempero de Cristo, ele tem uma palavra de vida, ele tem uma cosmovisão de Deus consolidada para a sua vida, porque nós estamos numa geração em constante mutação, sim ou não? Nós falamos aqui no debate sobre ética, uma geração que está constantemente mudando, migrando seus valores. Outrora valores que eram basilares da sociedade, da família, já hoje no século que nós vivemos, da pós-modernidade, onde nós falamos de verdades relativas, não se trabalha mais com absolutos. Então, se as verdades são relativas, a sua verdade pode não ser a minha verdade, portanto eu vivo do meu jeito, e junto ao relativismo vem o hedonismo. O hedonismo é a busca excessiva pelo prazer, ou seja, além das verdades serem relativas, eu quero aquilo que me dá prazer, eu quero aquilo que sacia o meu ego, a minha vontade, os meus prazeres. Então nós vivemos dentro de uma sociedade que está em constante mutação. Mas Isaías, no seu capítulo 40, versículo 8 diz: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. As gerações passam, os valores mudam, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece na mente, ela não muda. Deus é imutável, ou seja, Deus ele quer nos trazer um pleno entendimento e conhecimento da sua palavra, para que sejamos devolvidos para essa sociedade que está perdendo seus valores éticos e morais, para que nós possamos ser um referencial, irmão, dentro de um país que vive afundado dentro de corrupção, um país que vive afundado dentro de uma ideologia corrupta. Nós precisamos ser um referencial de idoneidade, de justiça. Então o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Então, para sair da igreja de Tiatira, para a gente ganhar tempo em outras igrejas, ele termina dizendo uma promessa a esta igreja: ao que vencer, o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Louvado seja Deus! E com cetro de ferro as regerá, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Olha isso, irmão. A promessa ao que vencer é: lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Nós seremos aqueles que serão levantados por Deus, aleluia, para dar um norte, um destino, não só para os nossos dias, mas nos dias vindouros. E como que um povo que é sacerdócio real, geração eleita, nação santa, se comporta como os iguais? Nós devemos ser diferentes dos iguais, nós devemos andar na contramão do que o mundo está ditando e gritando para nós. Se nós estamos sendo muito aplaudidos pelo mundo, se aonde você chega dentro de um ambiente secular, na roda dos escarnecedores, você é muito bem recebido e não causa um desconforto, e quem está vivendo debaixo de uma ideologia imoral, irmão, tem alguma coisa errada com a sua vida. Possa ser que você, como lamparina, já perdeu o fogo, possa ser que você, como lamparina, já não está mais incandescendo, não está mais incendiado por Deus, portanto está se adequando ao pensamento corrupto dessa geração. Por incrível que pareça, você vê crente, irmão, crente, fazendo gato no relógio da sua casa, no gato no relógio de luz da sua casa. Você vê crente fazendo gato na SEDAI, e a desculpa de muitos é: a política rouba, o governo é ladrão. Quer dizer, se o governo é ladrão, você é ladrão. Irmão, você anda na contramão do mundo. O exemplo tem que partir de nós, irmão. Vamos para a igreja de Sardes, vamos lá, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome que vives, está morto. Irmão, olha que sentença forte do Senhor Jesus para essa igreja. Tu tem beleza estética de avivamento. Quem olha para ti enxerga um embelezamento, uma maquiagem de avivamento, mas eu conheço as tuas obras. Se ele conhece as obras, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas nas suas mãos. Os 7 Espíritos de Deus se reporta lá em Isaías 61, se eu não me engano.
as diversas manifestações do Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, mas também fala das 7 estrelas, representando os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Se ele tem os 7 pastores na palma da sua mão, na destra da sua mão, ele sabe o que de fato está acontecendo dentro da sua igreja, da sua congregação. Ele sabe se de fato aquela igreja vive um fervor espiritual, ou se aquilo é apenas uma maquiagem, uma estética, aquilo não tem peso, não tem notoriedade para os seus dias. Agora, olhando para a cidade de Sardes, é interessante nós entendemos o seguinte: primeiro fato da cidade, ela foi fundada 700 anos antes de Cristo. A cidade de Sardes era a capital da Lídia, uma das grandes cidades do mundo antigo. Essa cidade de Sardes, ela se localizava mais ou menos a 1.500 pés acima do vale, ou seja, era uma cidade de fortalezas, era uma cidade que estava numa posição privilegiada, ou seja, ela era uma verdadeira fortaleza. Aos seus próprios olhos, Sardes, ela era invencível. Mas uma coisa interessante é, por ser uma cidade que se acha invencível, está se apoiando dentro da sua própria fortaleza, uma cidade que se gabava de toda a sua fortificação e da posição que se encontra, certa vez eles deixaram de vigiar, porque se gabaram em tudo isso, e diz a história que deixaram de vigiar as suas torres, e então a cidade foi invadida por Ciro, o rei da Pérsia, porque eles estavam tão afagados dentro da sua autossustentabilidade, da sua autossuficiência, por acharem que eram, por se verem numa posição privilegiada acima de outras cidades, eles começaram a deixar de vigiar. E por deixarem de vigiar, Ciro encontrou uma brecha, entrou, invadiu a cidade de Sardes e tomou o seu império. Ou seja, no fim do primeiro século, Sardes era apenas uma sombra de sua antiga história. Então, nos dias de Jesus, Sardes não vivia mais os seus dias de glória. Sardes estava vivendo com a história do passado. Sardes estava pegado aos dias do passado, deixaram os dias de glória lá atrás e não viviam mais os dias de glória no presente. Então, irmão, quando Jesus olha para a igreja de Sardes, a mensagem que acontece à cidade, ela se torna extremamente relevante para aquilo que ele vai dizer à igreja que está localizada na cidade. Porque ele está dizendo, a cidade de Sardes olha para o passado, está se vangloriando das glórias do passado, portanto, aparentemente ela deixou de existir, ela deixou de ser. E vocês como igreja parecem estarem se comportando da mesma forma, estão olhando para as glórias do passado, estão olhando da posição espiritual que vocês viveram lá atrás, talvez uma posição de empoderamento do Espírito, mas nos dias de hoje vocês estão mortos, estão vivendo de aparência, estão vivendo de histórias que aconteceram lá atrás, irmão. Tem muito crente vivendo assim, crente saudosista, crente olhando lá para trás e dizendo, teve uma época que eu evangelizava mais, teve uma época que eu era mais profundo na palavra, eu estudava mais, tempos de vitória que você granjeou na sua vida lá atrás, porque você era dedicado à oração, dedicado à busca, dedicado ao estudo da palavra. Mas não dá para a gente ficar olhando para trás e virar saudosista. Nós precisamos viver intensamente o Evangelho. Nós não podemos, irmão, apagar na fé e ficar olhando para o passado dizendo, foi tão bom lá atrás. Deus quer que hoje também seja bom para você. Deus quer que hoje você também continue sendo frutífero. Então a Bíblia diz que nós não podemos dizer que os dias passados são melhores do que os dias presentes, porque diríamos como um louco. Então, gente, irmão, saudosista, gente que enferrujou, gente que parou no tempo, gente que começou bem, gente que tinha muita intimidade com Deus, gente que ouvia a voz do Espírito Santo como um sussurro dentro do seu quarto de oração, gente que tinha direção do Espírito, gente que orava, Deus usava no profundo, gente que estendia a mão, Deus curava, Deus fazia milagre, mas gente que só olha para trás e virou saudosista e perdeu a fé, irmão, perdeu o fervor espiritual, mas continua vivendo uma maquiagem. Então, qual é a aparência de uma igreja morta para você? Quais são as características de uma igreja morta? Eu destaquei algumas aqui. Primeira característica de uma igreja morta, de uma igreja que vive das glórias do passado. No púlpito, um homem superficial fala a pessoas superficiais, encorajando a serem mais superficiais. Ou seja, sermões sem vida. Irmão, eu li um livro de E.M. Baldes sobre oração. E ele diz o seguinte, que só se produz sermão morto dentro do púlpito, porque eles são tirados de homens mortos.
São pessoas que produzem morte ao invés de produzirem vida, porque são pessoas que se perderam, são pessoas que não vivem, irmão, a preparação total para aquilo que vão fazer dentro do altar de Deus, porque você pode encher a cabeça de informação e conhecimento bíblico, mas você precisa aquecer o altar em oração antes de você vir para cá, antes de você abrir sua boca e querer que o Espírito Santo convença o homem do pecado, justiça e juízo. Você tem que se embriagar da palavra e do fervor da oração para que Deus te use aonde quer que você esteja. Segunda característica de uma igreja morta, que tem aparência de avivamento, de estética de avivamento, são igrejas mortas que possuem adoração morta. Não há vida, tampouco celebração. Adoram como se Jesus Cristo ainda estivesse morto e enterrado, irmão. Na verdade não é culto, é um cortejo fúnebre. Irmão, tem igreja que você vai, que você não caracteriza aquilo como culto, mas como cortejo fúnebre. Pessoas cansadas, pessoas que dormem durante uma pregação, pessoas que sequer conseguem se atentar àquilo que Deus está falando, que pode ser uma sentença que vai mudar o seu presente e te dar uma direção para o futuro. Pessoas cansadas, pessoas que não almejam mais pela intimidade com Deus, pessoas que pararam no tempo. Então, irmão, já tem igrejas que você entra nos dias de hoje, você percebe uma apatia espiritual, uma indiferença tamanha. Pessoas que você prega a elas um sermão poderoso, cunhado de poder no espírito, e elas não querem isso, elas estão cansadas, elas estão olhando no relógio, vendo que horas que vai terminar o culto. E nesses lugares não há améns, há apenas bocejos de sono. Irmão, faz tanto frio nessas igrejas que pode até esquiar nos corredores dessa igreja. Faz tanto frio em muitos templos nos dias de hoje, você pode sair de lá com uma pneumonia, você pode sair de lá, irmão, não edificado. Então nós precisamos buscar o fervor espiritual. Terceira característica de uma igreja morta: igrejas mortas têm ministério morto, não tem evangelismo, não tem missões. Há teias de aranha no tanque batismal. Aí eu pergunto a você, quem gostaria de pertencer a esse cemitério? Essa era a igreja de Sardes. Igreja que perde o fervor espiritual é a igreja que não quer mais evangelizar, é a igreja que não se preocupa mais com missões, é a igreja que não consegue mais orar quando levanta da sua cama dizendo: Deus, me dá uma oportunidade para ganhar alguém para o reino de Deus hoje, me dê sabedoria, me dê conhecimento na palavra e me dê unção. É gente que não está mais preocupada com isso, é gente que só está preocupada com o seu bel prazer, só está preocupada com as suas causas, só está preocupada com as suas campanhas, só está preocupada com seus pedidos de oração, não estão preocupadas com as outras pessoas. Igrejas mortas não querem evangelizar, não querem sair do seu templo confortável, não querem ir para a rua, não querem ganhar almas para Jesus. Na verdade, eu vou melhorar isso, não é só ganhar alma, é ganhar alma, ganhar o espírito e ganhar o homem todo. Porque ganhar alma fala de ganhar o homem para a eternidade, mas além do evangelho ganhar o homem para a eternidade, que é a sua alma, deve ganhar o corpo dentro do campo social como cidadão. O evangelho que vai devolver esse homem curado para onde quer que ele esteja. O evangelho que atinge, como eu disse, todas as esferas da vida humana. Então, irmão, quem gostaria de participar de um cemitério como esse? Eu vou te dizer uma coisa, tem muitas igrejas de Sardes nos dias de hoje, e você facilmente consegue identificá-las quando você entra nelas. Irmão, igreja viva no Espírito Santo é uma igreja que não só funciona, ela flui no Espírito Santo. É uma igreja desejosa pela presença. É uma igreja que, enquanto a mensagem está sendo pregada, ela está atenta a tudo que está sendo dito. É uma igreja que está orando em espírito e em verdade, dizendo: Deus, usa a boca do pregador esta noite, para que vidas sejam curadas, lavadas e remidas, para que haja salvação em nosso meio. Enquanto você está ali ouvindo a palavra do Evangelho, ela está confrontando você, e você tem prazer de sair dali confrontado. Tem gente que sai, irmão, perturbado, dizendo: ai, que mensagem dura. Mas é a mensagem dura que transforma, é a mensagem dura que me devolve para casa e me faz refletir, pensar, dizendo: eu preciso ser um homem melhor, eu preciso ser um pai melhor, um filho melhor, eu preciso voltar às primeiras obras, porque eu me perdi no caminho. Então, irmão, uma igreja, ela morre não quando para de se reunir, mas ela morre quando para de influenciar. Uma igreja morre não quando nós deixamos de nos reunir no coletivo, mas quando no individual nós deixamos de influenciar como igreja, quando saímos do culto coletivo e somos devolvidos para o cotidiano, e o Senhor está nos chamando para influenciar e não sermos influenciados.
Nós seremos os Daniéis dessa geração. Nós não seremos os eunucos da Babilônia, seremos os Daniéis, separados por Deus. As pessoas vão olhar para você, você vai se alimentar com legumes, não com a carne desse mundo, não com a contaminação desse mundo, e você vai exceder em entendimento. Há muitos dessa geração vão olhar para você e vão ver que a tua face não está desfigurada, pelo contrário, Daniel estava mais saudável do que todos aqueles que comiam na mesa do rei da Babilônia e provavam das suas iguarias de idolatria. Porém, Daniel diz: me dá 10 dias de legume que você vai ver como Deus é comigo. Oh, aleluia! Você vai ver a diferença do que serve e do que não serve. E a Bíblia diz que o semblante de Daniel não caiu depois de 10 dias. Irmão, isso é tremendo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos correr para a gente ganhar tempo. Igreja de Filadélfia. Primeiro vamos falar um pouquinho de Filadélfia. Vai lá para o capítulo 3, a partir do versículo 7. Deixa eu falar um pouquinho da cidade antes da gente ler o texto. Bom, Filadélfia era uma das cidades mais jovens de toda a Ásia. Ela foi fundada por colonos provenientes lá da cidade de Pérgamo, por volta do século 2 a.C. Bom, Filadélfia significa no idioma grego aquele que ama. O interessante da história de Filadélfia, pesquisando, é que ela foi edificada com um propósito especial. Filadélfia foi edificada para ser uma fronteira, ou seja, uma cidade que estivesse localizada nos limites da Lídia e da Frígia, ou seja, ela deveria ter a importância de propagar toda a cultura grega por toda a Ásia. Era uma cidade portal, digamos assim. Era uma cidade construída com a intenção de ser uma cidade missionária da cultura grega. Então, no século 17, a cidade também foi vilipendiada por um terremoto. E não só ela, mas como Sardes também foi vilipendiada por esse terremoto que destruiu cerca de 10 cidades. Então, com essa experiência, Filadélfia, entretanto, de abaixo dos tremores de terra, de toda a destruição, ela conseguiu se refazer e conseguiu ser reedificada, e foi reedificada por imperador Tibério. E por ser edificada pelo imperador Tibério, constantemente Filadélfia mudava o seu nome. Ela mudou o seu nome para a cidade dos Césares. Então você entende que a maior população da cidade vivia fora dela por conta dos constantes terremotos que abalavam essa cidade. Por isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, Jesus diz assim: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna fala de firmeza, de estabilidade, ou seja, em constante contraste com a vida que acontecia na cidade, que era sucedida por muitos terremotos. Deus está dizendo: eu farei de vocês, dentro de uma sociedade instável, dentro de uma sociedade altamente vilipendiada pelos tremores de terra, que não fala de estabilidade, fala de tremores, eu farei de vocês colunas no templo do meu Deus, vocês serão estabelecidos na rocha. Então a mensagem de Deus para nós, a princípio, dentro da igreja de Filadélfia, é que apesar de vivermos numa cultura instável, numa constante mutação, debaixo, não de uma solidez, mas de uma mutação constante que a nossa geração enfrenta, a igreja de Cristo, que está plantada nessa terra aqui, para fazer a diferença e para mostrar verdadeiramente o que serve e o que não serve, essa igreja vai ser como rocha, como coluna de Deus, coluna sustentada na firmeza da verdade do Evangelho de Deus. Então aquele que ouve a palavra de Jesus e pratica é semelhante àquele que construiu e edificou a sua casa sobre a rocha. Diz a Bíblia que vai soprar vento, vai vir tempestade, vai vir aflição, vai vir problema, mas a casa que foi fundamentada na rocha, ela não vai ruir, porque ela tem alicerce. Mas tem muita gente fundamentando casa na areia. Jesus diz: aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que edificou na areia. Irmão, quem entende de construção, de obra, sabe. Construir na areia é muito rápido, é muito fácil, Você vai cavar ali, rapidamente você vai colocar a sapata, as colunas e vai levantar muito rápido. Mas na velocidade que você levanta, quando soprar a primeira tempestade, vier a primeira onda, essa casa ela vai ruir. Agora, construir casa na rocha, irmão, deve ser muito difícil. Nunca construí uma casa na rocha falando materialmente dentro do campo natural. Nunca consegui cavar uma rocha, mas deve ser muito difícil. Jesus está dizendo: quem cava na rocha vai ter trabalho, vai ser difícil, mas no final de tudo isso, cavar na rocha, ouvindo a palavra e praticando, você vai passar pelas tempestades da vida e tua casa vai permanecer de pé. Vai ter problema? Vai. Porque ser cristão não é estar numa redoma de vidro. Ser cristão é aprender e entender que você vai ter uma chegada segura, mas uma viagem que pode ser muito turbulenta, mas você vai chegar onde ele disse que você vai chegar.
Então nós devemos ser colunas estabelecidas por Deus. Apocalipse capítulo 3:12, ele diz: escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Ou seja, como eu disse, a cidade, depois de reconstruída por Tibério César, ela mudou o seu nome, ela perdeu sua identidade de Filadélfia e mudou para a casa dos Césares. Ou seja, uma cidade que constantemente muda sua identidade, o seu nome. Ele está dizendo: se vocês permanecerem fiel a mim, eu vou escrever o nome do meu Deus, vocês terão um nome, glórias ao nome do Senhor. Então é isso que Deus quer estabelecer na nossa vida, irmão. Nós vamos receber um nome, seremos propriedade peculiar do nosso Deus. Continuando, Apocalipse 3:7, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Primeira coisa que é dito: isto diz o santo de Deus. O significado desse título santo quer dizer separado, ou seja, também a descrição total daquilo que Deus representa, porque o atributo santidade de Deus, todos os demais atributos convergem na santidade de Deus. A justiça de Deus é santa, a bondade de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa. Isaías 40:25 diz: a quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual? Diz o santo. Ele é santo, ele é separado, ele nos chamou para sermos separados desse contexto pecaminoso. Então todos os demais atributos passam e convergem na santidade desse Deus. Para andar com ele, irmão, tem que ser santo. 1 Pedro 1:15-16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ele continua dizendo: isto diz o que é verdadeiro, ou seja, ele é autêntico, não há sombra de variação no caráter de quem ele é imutável, nosso Deus não muda. Mas o que é interessante também é quando ele diz: ele é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Você sabe que chave é um símbolo de autoridade, e Jesus disse a Pedro: Pedro, eis que te dou as chaves do reino, que tu ligares na terra, terá sido ligado no céu. E esse texto nos reporta também a Isaías 22:22, que fala de Eliaquim. Eliaquim foi colocado como mordomo do rei Ezequias no lugar de Sebna. Olha o que diz Isaías 22:22: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Interessante essa colocação lá de Isaías 22, que fala sobre Eliaquim, que recebe as chaves da recâmara do rei Davi. E se ele tem as chaves da recâmara do rei Davi, ele dá acesso a quem ele quer. Ele tem as chaves que ele pode abrir e alguém pode gozar, dos benefícios das recâmaras do rei Davi. Então o poder das chaves consistia nisso, não apenas na supervisão das câmaras do rei, mas também em decidir quem deveria ou não ser recebido para o serviço do rei. E eu quero te dizer uma coisa: você tem essa chave de autoridade, Deus te deu essa chave. E se Deus te deu essa chave, você tem autoridade para abrir a recâmara do rei, do nosso rei Jesus, para que as pessoas venham e descubram os benefícios, as bênçãos, as promessas que Deus tem para elas. Quando nos calamos e não pregamos o evangelho, nós estamos deixando de dar oportunidade às pessoas de entrarem nesse lugar para conhecerem as conquistas que Deus tem para a vida delas. Elas deixam de conhecer todos os benefícios, aleluia, que as promessas de Deus vão lhes trazer. Então nós, com essa chave de autoridade, irmão, devemos ir pregar o evangelho, abrir, irmão, a recâmara secreta do rei e convidar as pessoas à recâmara de intimidade ao nosso Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras, ele diz a Filadélfia, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tu tem pouca força, mas tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O interessante aqui, irmãos, é que a igreja de Filadélfia ela não recebe repreensão nenhuma. A igreja de Filadélfia é uma igreja modelo. Você vê muitas igrejas aí que você olha as placas: Igreja Batista Filadélfia, Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, Igreja Metodista Filadélfia, porque a igreja Filadélfia torna-se um símbolo de perseverança,
Uma igreja que, diz o texto, tinha pouca força, mas perseveraram e foram fiéis a Deus. E ele diz: porque vocês guardaram a minha palavra, não negaram o meu nome, tendo pouca força, eu vou guardar vocês, no versículo 10, da hora da provação ou da tribulação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam aqui. Então, uma igreja que permanece fiel diante de tudo que lhe acontece ao seu redor. Ele diz: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês e ninguém pode fechar. O interessante é que essa porta que nós lemos, muitos vão dizer nos seus comentários que seja uma porta de missões ou de evangelismo para outras cidades. Mas eu entendi, estudando essa carta, que essa porta que foi aberta à igreja de Filadélfia é a porta de João 10:9. A porta de João 10:9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. A porta que se abre à igreja de Filadélfia é o próprio Cristo. Por serem fiéis e permanecerem inabaláveis na sã doutrina, na palavra e no fervor espiritual, ele se coloca como porta diante dessa igreja. Ele diz: se você passar por esta porta, você vai se salvar, você vai entrar, vai sair, vai encontrar alimento, vai encontrar pastagem. Então o Senhor não abriu várias portas, ele abriu uma, porque Deus não abre portas, Deus abre uma porta. Você lembra lá de Mateus que diz: buscai o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que ele está dizendo? Buscai o reino de Deus, sua justiça, e uma porta vai ser aberta. E quando essa porta se abrir, que é o Cristo, você vai passar por ela. E quando você passar por ela, todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe por que as demais coisas, há muita gente não está sendo acrescentada? Porque além de não buscar o reino de Deus e sua justiça, ainda não passaram pela porta que é o Cristo, de João 10:9. Irmão, quando você passa pela porta que é Cristo, as demais portas serão abertas na sua vida. Deus não vai abrir portas, ele vai abrir uma porta. Passe por ela que é Cristo. Passando por esta porta, contemple todas as portas da área financeira, da área sentimental, da área profissional, ministerial, sendo abertas na tua vida. Deus quer abrir portas, mas se nós não passarmos pela porta principal, que é Jesus, nós não vamos receber as demais coisas. Não adianta vir adorar a Deus dizendo: eu preciso disso, eu preciso daquilo, e ficar focado nas demais coisas, sem entender que a tua prioridade é passar pela porta de salvação, é encontrar alimento em Cristo Jesus, consolo, é você ser edificado em Cristo Jesus e ser devolvido para onde quer que você esteja, você vê milagre. O problema é que nós invertemos tudo isso. Nós queremos as demais coisas, o reino de Deus depois. Mas Deus diz: não, primeiro o reino de Deus e justiça, depois as demais coisas. Isso é tremendo, irmão. Então o interessante é o seguinte: ele abriu a porta só fica aberta se você permanecer fiel. Enquanto você permanece fiel, enquanto a apostasia vem sobre ti, você rejeita ela e você permanece como um bom soldado de Cristo, a porta permanece aberta. O que faz a porta permanecer aberta é caráter. O que faz a porta permanecer aberta é fruto do Espírito. O que faz a porta permanecer aberta é andar por fé e não por vista. Aleluia! Ele diz: tu tens pouca força por conta dos constantes terremotos que ela enfrenta, mas você é uma igreja que será coluna no templo do meu Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, olha isso: e disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Irmão, a força de Deus nas tuas fraquezas, você nem imagina. Tem força de Deus quando você parece que está fraco. Sabe por quê, irmão? Dentro de nossa debilidade, dentro dessa estrutura humana, porque nós somos de carne, assim como o Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós, e orou, e o céu fechou, e ele disse: segundo a minha palavra não chove. Um homem sujeito às mesmas paixões, fraquezas e debilidades do que nós. Foi um diferencial para os seus dias. Então a fraqueza será a matéria-prima que Deus vai usar para que você venha galgar posições maiores na presença do nosso Deus. Não tenha vergonha de suas fraquezas, apresente todas elas em oração e diga: Senhor, eu preciso ser curado nessa área. Senhor, eu preciso ser alcançado nesta área específica. Eu tenho sido derrotado nessa área, eu tenho perdido nessa área. Apresente isso diante de Deus. Irmão, não é pecado ser gente,
É pecado tentar ser Deus diante de gente. Tem muita gente querendo ostentar uma espiritualidade que não é de fato verdade. Então, é claro, diante das pessoas, nós não podemos abrir toda a fragilidade do que nós estamos enfrentando, porque tem gente que não entende a fraqueza que nós enfrentamos. Mas Deus entende e não se escandaliza com as suas fraquezas. Se você está enfrentando um momento da sua vida em que você está perdendo em alguma área, coloque isso diante de Deus, jejue por isso, peça a Deus força para que você prevaleça, que você vença isso em nome de Jesus, irmão. Então vamos correr aqui para a gente ganhar tempo. Vou terminar na igreja de Laodiceia, a última igreja. Apocalipse 3,17 diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Primeiro, Laodiceia era uma cidade notória por sua influência e prosperidade, ou seja, estava situada ali perto do Vale dos Licos. Ela era vizinha, você lembra das cidades de Hierápolis e Colossos, que recebe uma carta de Paulo? Então ela era vizinha de Hierápolis e Colossos. E acontecia algo interessante aí, porque em Colossos, muitas pessoas iam à cidade por conta das suas fontes de águas quentes. E lá em Hierápolis, muitas pessoas visitavam a cidade por conta das suas fontes de águas frias. Só que havia um arqueduto que foi construído pelo Império Romano, que vinha de Colossos e vinha de Hierápolis. Ou seja, esse arqueduto ia desembocar na cidade de Laodiceia. Então, quando as águas quentes de Colossos reuniam-se com as águas frias de Hierápolis e desciam no mesmo arqueduto, elas chegavam em Laodiceia morna. E se elas chegam morna em Laodiceia, por isso que Jesus usa o contexto da sua cidade, dizendo à igreja: por vocês não serem frio nem quente, vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Mas vamos voltar aqui para o contexto da cidade, eu vou abrir esse assunto. A cidade de Laodiceia, ela foi destruída no ano 60 depois de Cristo. Laodiceia se recusou a receber o auxílio governamental para a sua reconstrução. Então Laodiceia era um importante centro de produções, preste atenção nisso. Suas fábricas eram famosas por sua lã preta e sofisticada, ou seja, ela era quem ditava a moda dos seus dias. Achava-se também dentro dessa cidade alguns famosos centros médicos, e uma das especialidades dentro da medicina, lá na cidade que nós estamos estudando de Laodiceia, era a oftalmologia. Então você vai entender aqui na frente o que eu quero dizer com essa introdução dentro da cidade de Laodiceia. Então, ela não recebe nenhum elogio, a crítica a respeito dessa igreja é a sua indiferença, a instrução dada a essa igreja é que se arrependam, e a promessa é o compartilhar do trono de Deus. Vamos lá, Apocalipse 3:15, 16, leia comigo. Diz assim: eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, isso é muito forte. Jesus está dizendo: eu tolero frio, eu amo quente, mas eu vomito o morno. O morno será expelido de Deus, porque isso causa náuseas em Deus. Você pode perguntar: o que deixa Deus com náuseas, pastor? É um crente morno. O que é um crente morno? Ou quais são as características de uma igreja morna? Pregação morna, louvor indiferente, oração sem fé, comunhão trivial e banal e evangelismo insípido, sem sabor. Isso são características de uma igreja morna. Você lembra que eu disse uma vez aqui na pregação em nossa igreja sobre o crente laodiceano? O crente que estava posto lá na porta do templo Formosa, o culto a vida inteira desse homem que era coxo era: eu quero prata, eu quero ouro. Certa vez, diz a Bíblia, passou Pedro e João a hora nona, a hora da oração. Quando eles passaram, o homem disse: eu quero prata, eu quero ouro. Só que naquele dia ele aprendeu uma lição, que o culto não era daquele jeito, porque o culto a vida inteira, por 40 anos que aquele homem era coxo, eu quero prata e ouro. Só que a prata e ouro não tiveram o poder de mudar a condição que aquele homem se encontrava. Ele continuava sendo coxo por 40 anos. Mas quando Pedro e João passaram a hora nona, eles disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, presença, essência, poder de Deus, nós damos a você. Portanto, levanta-te e anda, em nome de Jesus o Nazareno, louvado seja Deus.
O coxo naquele dia aprendeu que o culto a Deus não pode ser eu quero prata e ouro a vida inteira. Na verdade eles disseram àquele coxo: nós não temos prata e ouro, mas nós estamos de pé. Não é prata e ouro que está nos mantendo vivo na presença de Deus, é a essência, é a presença, é o sopro divino. E aquilo, alabaracanda elevassúria, e aquilo que nós temos, nós entregamos a você. Receba o poder de Deus, receba a presença de uma igreja fervorosa em Deus, receba a glória de Deus através de uma igreja que ora. Portanto, aquele homem se levantou dos seus artelhos e se colocou de pé, e diz a Bíblia que ele entrou e desfrutou do culto, porque o crente laodiceano era aquele que pede prata e ouro, mas ele também não entrava no templo para desfrutar do ambiente de dentro, e ele não ia embora. Ele ficava onde? Na porta. Ele ficava no meio. Você conhece gente que vive no meio, que fica em cima do muro? Ele nem entra e desfruta do ambiente fervoroso. Ele nem entra e deixa Deus escavar as raízes dele para Deus tratar ele para uma obra maior. Ele nem vai embora porque falta-lhe coragem de ir embora. Ele fica no meio. Ele fica aquele crente que frequenta a igreja. Ele fica aquele crente que tem, aleluia, a ligação do pastor como membro, mas ele está frio, ele está distante, ele está no meio. Ele fica pensando só em prata e ouro. Ele só pensa nos benefícios na mão de Deus, mas ele não quer a face. Oh meu Deus, ele só quer benefícios, ele não quer a face, ele não quer intimidade. Ele só quer o resultado daquilo que ele acha que a fé pode produzir para o seu bel prazer, irmão. Então nós não podemos ser um crente laodiceano. Apocalipse capítulo 3, 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, mas não sabes que tu és um pobre, um miserável, um cego e um nu. Irmão, olha isso. A igreja de Laodiceia está se estribando dentro da sua riqueza, porque ela é o centro da indústria têxtil, que está comerciando uma lã negra de alto valor dentro do comércio dos seus dias. A cidade é rica, a cidade se auto-reconstruiu quando foi destruída no ano 60 depois de Cristo. Uma cidade que tem poder aquisitivo. Uma igreja dentro desse local era uma igreja que não tinha falta do campo material. Então eles estão se estribando dentro do que tem, da sua autossuficiência, dizendo: eu estou rico e abastado, não preciso de nada. O diagnóstico de Jesus é: mas tu não sabes que é um pobre, um desgraçado, um miserável, está nu. Porque eles se vestem com as melhores roupas que as lãs negras podem produzir nos seus dias. Eles são a passarela do Fashion Week de São Paulo. Eles estão ditando moda para toda a Ásia, mas estão nus diante de Deus. Sua nudez está revelando o seu pecado. Sua nudez está revelando sua posição promíscua diante de Deus. Então, ao contrário de Esmirna, que era uma igreja pobre aqui no campo material, mas rica diante do céu, era a igreja de Laodiceia, vivia pelos valores terrenos. Olha que coisa terrível, irmão. Deixa eu correr aqui para a gente terminar. Apocalipse 3,18, ele diz: aconselho-te que de mim compres. Olha isso. Agora, para a gente fechar, ele diz: eu aconselho a vocês que comprem de mim, primeiro, ouro provado no fogo. Comprar ouro provado no fogo pelo próprio Cristo é comprar de Cristo ouro refinado. É a verdadeira riqueza espiritual, irmão. Isso vem exclusivamente de Deus. Ele nos oferece o ouro puro, refinado pelo fogo. Ele vai refinar nossa fé, como diz 1 Pedro, no capítulo 1, se eu não me engano. Ele vai refinar nossa fé, que se torna mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo e perece. Então ele diz: compre ouro provado no fogo. Se atente às riquezas espirituais que Deus está te oferecendo. O que ele deve comprar também? Segundo, vestes brancas. Ou seja, fala de santidade, fala de pureza. Eles estavam vestidos com a lã negra de Laodiceia, mas estavam despidos diante de Deus em pecado. Irmão, isso é muito forte. Terceiro item que eles devem comprar: colírio para que vejam. Se eles eram o centro da medicina e a especialidade deles era a oftalmologia, eles importavam um pó frígio da época, que era um pó que servia como colírio. E Jesus olha para a cidade e diz: eu digo a vocês, compre colírio para que vocês vejam. Então somente Jesus, meu irmão, pode nos curar da cegueira espiritual, que aflige os orgulhosos e os autossuficientes. Nós precisamos ser curados dessa autossuficiência que nós achamos que temos, dessa capacidade que nós achamos que temos de resolver tudo, irmão. Se Deus não for conosco, se Ele não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Isso é muito sério, irmão.
Apocalipse 3,19 ele diz: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. A correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5. Ele diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando ele vos repreender, porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque o filho... Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Aí ele termina dizendo: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quem é filho de Deus é disciplinado por Deus. Quem é filho de Deus aceita a repreensão de Deus. Quem não quer ser disciplinado e repreendido pela palavra de Deus é filho bastardo, não é filho. Mas essa atitude, ela deve guiar os pais que corrigem os seus filhos, mas também os cristãos que corrigem os seus irmãos na fé. A gente diz: não julgue para não ser julgado. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos também chamar as pessoas ao centro da vontade de Deus, como diz Tiago 5,19. Olha o que diz Tiago 5,19, irmãos: se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ele está dizendo: se você ousar ser um canal de Deus, para exortar na palavra e chamar a pessoa ao centro da vontade de Deus, que andava em pecado, estava distante da vontade dele, e ela se consertar, irmão, olha isso. Ele está dizendo que você salvará essa alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados, porque o Senhor vai perdoar todos os pecados dessa pessoa, porque alguém teve a coragem e a ousadia do Evangelho de dizer: você está no pecado, Deus te chama para o conserto, Deus te chama para o centro, senão você não vai herdar as promessas de Deus desse jeito. E aí termina dizendo, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Irmão, ele bate, ele não força ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas depende dos ouvintes a atender sua voz. Jesus oferece salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão. Jesus é um cavaleiro, Jesus nunca vai empurrar, porque ele diz: não é por força, mas é pelo Espírito. Jesus está batendo a porta, ele diz: se alguém ouvir e abrir, não é só ouvir, ouviu, agora abre a porta. E se você abrir, ele diz: eu entrarei e cearei com ele. E eu termino te dizendo, João 14:23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morada. Irmão, que o Senhor te abençoe através dessa palavra, que você aproveite e pegue essas cartas e estude, porque tem mensagem de Deus para a nossa vida aqui em cada carta que nós lemos, tem coisa boa de Deus para nos ensinar. Que você compartilhe esse estudo, que pessoas sejam alcançadas, que você seja edificado na presença de Deus, que essa palavra esteja escrita e gravada na tábua do teu coração. Fecha teus olhos, eu quero encerrar orando pela tua vida. Nós fizemos um estudo e eu tenho certeza que essa palavra, ela vai nortear nossa vida essa semana para a glória de Deus. Fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor falou conosco. Te agradeço, ó Pai, porque tua palavra é viva e eficaz. Te louvo porque esta palavra está perscrutando o nosso coração, está visitando o âmago da nossa alma. Obrigado, Espírito Santo, porque fomos separados, fomos escolhidos e fomos enviados com uma missão. Oh, meu Deus, que a cada dia o Senhor venha edificar a tua igreja, que por enquanto não pode se reunir no templo ou no coletivo, mas aonde eles estão, eles são templo. Eles têm um altar de adoração ao teu nome. Renova o teu povo, Jesus. Levanta os cansados, os que estão abatidos e sobrecarregados, e renova a força da tua igreja essa noite, em nome do Senhor Jesus.